Boa noite. Nós precisamos tanto do Senhor Jesus. Ser salvo é reconhecer que sou pecador. Não posso me salvar por meu esforço, por mais caridade que eu faça, por boas obras, eu não posso me salvar. A religião não é suficiente para me salvar. Mas eu preciso de um Salvador, uma pessoa. E a única pessoa que pode me salvar, que se tornou o meu mediador e o seu mediador, se você assim permitir e quiser, é Jesus. Jesus Cristo de Nazaré, Deus que se fez homem. Ele é o único mediador entre nós e o Pai. Eu preciso tanto de Jesus. Eu gostaria de cantar esse cântico com você. Ele é um cântico muito conhecido no meio evangélico, do Novo Cântico, e ele usa a expressão careço de Jesus. Careço quer dizer preciso. Nós reconhecemos que precisamos de Jesus quando o aceitamos como nosso Salvador e Senhor. E nós declaramos isso cada dia, que precisamos de Jesus, quando temos uma vida de oração, quando lemos os ensinos de Jesus, as Escrituras Sagradas. Isto é uma declaração de fé em Jesus, de dependência de Jesus. Então cante aí na sua casa esse cântico Preciso de Jesus, na nossa versão aqui, Careço de Jesus. É o 120 do Novo Cântico. Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me a tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação precisamos de ti, Jesus. Ah, como precisamos. Sem ti, nós iríamos perecer. Sem ti, estaríamos perdidos. Mas o Senhor nos encontrou, Pai, e nos atraiu para Jesus, para enxergar em Jesus o nosso Salvador. E nós reconhecemos em Jesus o Filho de Deus, o Messias, prometido a Israel.
e nós o temos como nosso mediador entre nós e o Senhor, com a certeza de que o Senhor nos ouve. Muitas vezes não da maneira que nós pensamos, porque os teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos. Mas obrigado, Pai, porque temos a certeza, porque a tua palavra nos dá essa certeza de que o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, ama tanto que nos deu a vida do seu Filho para pagar o preço dos nossos pecados. E nós estamos gratos, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor, porque tu és o nosso Deus. Glória e honra ao teu Filho Jesus. Amém. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa é uma resposta da palavra de Deus para lidar com pessoas que se iram facilmente. Nós estudamos com você na próxima semana passada sobre ira, um pouquinho. O assunto é vasto, exige muito tempo para se estudar, mas estudamos um pouquinho sobre a ira. A palavra de Deus diz que a ira, que não é dominada, ela habita no coração do insensato. Então, ter ira, todos nós temos, mas nós precisamos dominá-la. Mas e quem tem mais propensão para a ira? E quem não domina sua ira? Conviver com uma pessoa irada não é fácil. Então, a palavra de Deus, ela nos dá direção. Uma direção está aqui nesse versículo que eu quero que você decore na sua casa, para que o Espírito Santo te lembre essa palavra quando for necessário. Repita aí na sua casa. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que quer dizer esse versículo? Que quando alguém está irado, a melhor coisa a se fazer é tratá-lo de maneira branda. A resposta branda desvia o furor. Então, se a pessoa irada é seu marido, ou se é o seu vizinho, ou se é alguém do seu trabalho, procure em oração primeiro enquanto você ouve. Eu sei que isso exige treino, muita dependência do Espírito Santo. A melhor coisa é nós lembrarmos do estudo que nós fizemos a semana passada, seja pronto para ouvir, tardio para falar. Se o outro está nervoso, se o outro que você está se relacionando está irado, olha só o que a Bíblia diz: a resposta branda desvia o furor. Nós precisamos ter uma consciência de quem nós somos, de que temos valor, para conseguir lidar com uma pessoa que nos trata mal. Porque se a gente for medir força, se a pessoa grita e nós vamos gritar também, medindo força, querendo provar quem tem mais razão, vai virar uma briga completa. E se isso é dentro da nossa casa, e às vezes com os filhos vendo tudo isso, não vai ser nada bom. Então, a palavra de Deus diz que a melhor coisa é ter uma resposta branda. É como se fosse um fogo se alastrando. Se esse fogo se alastra, assim é a ira, e você joga gasolina nele, aí ele vai explodir. Mas se você vem com a água suave, aquele fogo vai apagar. Eu sei que não é nada fácil, é muito difícil lidar com pessoas iradas. Eu já lidei muitas vezes. Na minha vida tem sido uma recorrência, algo comum, desde a minha infância, ter pessoas iradas no meu convívio. E não é fácil. Machuca muito. Mas quando nós temos a palavra de Deus, os ensinos de Jesus para nos orientar,
Não quer dizer que vai ser fácil, que não vai haver luta. É preciso muita oração. Mas nós vamos depender do nosso Deus, depender em oração do Espírito Santo. Cada momento, cada circunstância de enfrentarmos a ira vai ser único. Mas aqui há uma direção, a resposta branda. A gente tem vontade de mudar o outro, aquela pessoa difícil de convivência, não é verdade? Eu quero que ele mude. Muitas vezes eu orei para que aquela pessoa de difícil convivência, irada, mudasse. Mas sabe quem mudou? Eu mudei. Muitas vezes eu pedia mudança, mude ele, mude ela. Mas acabava que eu fui mudando e aprendendo. A gente quer mudar o outro, a gente não consegue mudar nem a gente mesmo. Só com a ajuda de Deus, com a orientação da palavra de Deus, né, que nos ensina a falar pouco, a ouvir mais. O sábio fala pouco, ouve mais. Quem fala demais, fala tudo, fala coisas que vão ofender, fala coisas que não são sábias, fala coisas sem pé, sem cabeça, como diz o ditado. Então é melhor falar pouco. Nós vamos errar menos por deixar de falar do que por falar demais. Às vezes a pessoa pensa assim, eu vou explodir se eu não falar. Eu tenho que reagir. A própria palavra reagir, o que ela está dizendo? Que você está sendo comandado pela ação do outro. Né? Reagir. Então, agir de acordo com o que o outro faz. Você não está no controle da situação quando reage. Mas quando você consegue, com a ajuda de Deus, com oração, e a gente deve orar até antecipado, porque às vezes na hora do confronto, na hora que a ira vem sobre nós, da gritaria, da violência, a gente não consegue, às vezes, dominar tão bem. Mas é preciso já ir orando sobre isso antes, sabendo com quem estamos convivendo. E é óbvio que para tudo existe um equilíbrio. A Bíblia diz que o equilíbrio, a sobriedade, é a maneira certa de interpretar as Escrituras Sagradas. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que quer dizer isso? Que não quer dizer que eu vou ficar sempre calada, que eu não vou falar sobre o assunto, que o outro vai abusar verbalmente de mim e às vezes até fisicamente. Não, não é que eu tenha que aceitar tudo, mas é que eu tenha que agir com oração, com sabedoria, com equilíbrio. Não se desviando para ser um legalista, eu não posso fazer nada, eu tenho que abaixar a cabeça, e nem também pensando que eu tenho que falar tudo. Isso é não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é o equilíbrio. Saber o que falar, quando falar, na hora que falar. Nenhum de nós está como devia estar. Todos nós temos que aprender muito, principalmente para lidar com pessoas difíceis. Hoje nós estamos começando a meditar e no domingo vamos continuar falando sobre como reagir a pessoas difíceis, a pessoas iradas. Eu quero citar para você um escritor que eu gosto muito dele, e ele diz assim: não podemos nos esquecer que as pessoas mais difíceis de ser amadas são aquelas que mais necessitam de amor. Aquelas pessoas mais difíceis de ser amadas, são aquelas mais difíceis de lidar com elas, são as que mais precisam do nosso amor. Talvez você lide com uma pessoa muito difícil, pessoas que muitas vezes são iradas, autistas, pessoas com problemas, carências, feridas, são pessoas que muitas vezes se iram. Mas lembre-se o que Elizabeth George, ela falou sobre isso. Não podemos nos esquecer que as pessoas mais difíceis de ser amadas são aquelas que mais necessitam de amor. Elizabeth George. Então, nós precisamos pensar, antes de responder a qualquer ira, que essas pessoas que estão iradas, elas têm algum problema que estão fazendo elas ficarem iradas assim. E ter misericórdia, orar por elas, é melhor do que agir igual a elas com ira.
A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Não meça as forças com aquela pessoa difícil, com aquela pessoa que se ira facilmente. Eu quero ler também com você uma outra citação, John Perrich, né? Não sei se pronuncia assim, mas esse livro, né, nos dá uma citação. Ele é um livro que seus dias estão contados, de John Perrich. Diz assim: se você é impaciente e pede por mais paciência, é muito provável que Deus lhe dê uma oportunidade de realmente desenvolver essa paciência por meio das dificuldades da vida. A verdade é que se Deus removesse de sua vida todo tipo de pessoas irritantes ou circunstâncias inconvenientes, você não seria mais paciente. Apenas teria uma vida fácil e continuaria sendo controlador e impaciente. A paciência é algo que nós temos que aprender. Então Deus não vai tirar tudo aquilo que irrita a pessoa. Nós precisamos aprender a ter paciência. Se a pessoa que você convive é uma pessoa irritada e você não tem conseguido que ela mude, nem por oração, nem por convivência, eu tenho certeza que se você que quer mudar e busca mudar, você mudar e não mudar o outro, se você buscar de Deus, convivendo com uma pessoa difícil, com certeza você vai se tornar uma pessoa mais paciente. Você vai ter que aprender a ter paciência. Ou então vai haver um divórcio. Mas às vezes eu convivo com pessoas que eu aconselho que digam o seguinte: você se separa do seu marido difícil, mas você não vai se separar do seu filho, da sua filha. Muitas vezes o nosso filho, a nossa filha vão ter temperamentos parecidos com aquela pessoa difícil. Você está entendendo? Então, é como diz o ditado, né? Não adianta fugir. Em todo lugar, o urubu é preto. Às vezes você vai para um divórcio, você fica com um filho difícil. Filho a gente não abandona, né? Às vezes você abandona o marido ou abandona a esposa difícil. Mas filho a gente não abandona. Apesar de que hoje em dia nós estamos vendo coisas terríveis acontecendo. Pelo filho a gente luta. E por que não lutar pelo casamento? Pelo cônjuge difícil? Às vezes você sai de uma família, foge de uma família, já vi acontecer muito isso, de um pai violento, de um pai irado, e vai para um casamento. Eu vou me casar para sair da casa dos meus pais, porque meu pai bebe, porque meu pai é violento. Aí se casa, né, pensou que conhecia o marido, ou pensou que conhecia a esposa, o cônjuge, e começa a conviver com uma pessoa tão difícil, ou até mais difícil que o pai ou a mãe em casa. Em todo lugar o urubu é preto, né? Às vezes a pessoa difícil está no seu trabalho. Às vezes a pessoa difícil é um vizinho. Às vezes a pessoa difícil está na igreja. Mas, querido, lembre-se, essa pessoa difícil, essa pessoa é a que mais precisa do nosso amor. Vamos aprender a paciência, vamos aprender o que a palavra de Deus diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que nós aprendamos a lidar com essa pessoa difícil. Vamos orando, não vamos desistir dela, porque Deus não desiste de nós. Não é verdade? Então, querido, que nós possamos aprender no meio das dificuldades dos relacionamentos. Vamos orar? Pai, nos ajuda com orientação, com a luz da Tua palavra, a conviver com pessoas difíceis. Nos ajuda, cada circunstância, cada dia é único, a ter um comportamento na dependência do Teu Espírito Santo, a orar sobre o que nos acontece. Se for preciso confrontar, na hora certa, no tempo certo. Mas que nós oremos antes, que nós sejamos prontos para ouvir, tardio para falar. Ajuda-nos a ter a resposta branda que desvia o furor. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos com você, de manhã, estudando ainda as bem-aventuranças.